Muito baixa. Para você ter ideia, aos 40 anos de idade, a fertilidade da mulher cai 25%. Tá. Após os 50 anos, ela é menos do que 5%. Então, assim, a probabilidade é muito pequena. Pode acontecer? Pode, mas Quanto é um mais outlier. velho for o óvulo e o espermatozoide, tem algum problema? É, maior a pra chance criança? de má formação. Claro É? que isso também é uma estatística, uma probabilidade matemática. Após os 40 anos, 25% Do dos homem ou da ovos, mulher? principalmente mulher. da mulher, mas o homem também, especialmente se o cara fuma, se o cara bebe, O se quê? tem Vai ficando privação de mais sono. fraco? Ele vai ficando mais... A qualidade, porque lembra que aquilo ali é material genético. Então, Certo. o DNA daquele espermatozoide não vai ter uma qualidade tão boa. Entendi. Tem uns trabalhos científicos mostrando assim, ó, se o pai, naquele momento, engravidou e ele era alcoólatra, existe uma chance dele passar um DNA de genética que lá na Sério? frente aumenta a chance dessa criança desenvolver alcoolismo. Porque aquilo é material genético. Putz. 50% de você veio do espermatozoide do seu pai. Pois é. 50% do ovo da sua mãe. Então o tem meio a ver, ambiente né, no isso. qual aquilo estava inserido determina tudo, né? Geneticamente. Propensão para vício. Propensão para tudo. Para vício, para obesidade, enfim, para doenças. Entendi. Então isso é algo interessante. Por isso que até os cuidados que a gente tem durante a gestação, né, de não E fumar. antes, né, amiga? E antes também, né, para já preparar aquele óvulo, aquele útero ali, para poder receber aquele bebezinho ali, né, para poder influenciar, para que seja da melhor maneira possível aí mesmo. Isso é importante. O ambiente tem que ser preparado mesmo para que isso lá na frente não repercute. Eu até digo isso para as mamães que estão nos assistindo, né? Ah, eu morreria pelo meu filho. Então viva por ele de verdade, assim. Viva para que ele, quando nasça dentro de um cenário bom, que você realmente se cuidou. Idealmente, antes na medicina, a gente pensava assim, 3 meses antes a gente dá uns remedinhos, dá umas vitaminas e tá tudo certo, né? Essa foi uma máxima que foi vista durante muito tempo. E a ciência começou a explicar que, por exemplo, o óvulo que uma mulher está liberando naquele ciclo ali, ele já sofreu influência de muitos anos atrás. Então, isso tem um impacto que até a gente comentou com um colega esses dias, o impacto transgeracional. Só para você ter ideia, você que está aqui nos assistindo hoje, isso aqui é meio louco de se conceber, porque não parece racional. Aí vamos aqui para voltar para o exemplo de Kátia. Nome da sua mãe, Kátia? Damares. Dona Damares. Nome da sua avó? Edith. Então, ó, quando Dona Damares, que é mãe de Kátia, estava grávida dela, vamos até voltar um pouquinho. Quando Dona Edith, a avó de Kátia, estava com a mãe de Kátia na barriga. Certo. Dona Damares. Então, Dona Edith estava grávida da mãe de Kátia. O óvulo que deu origem a Kátia já estava na barriga, nos ovários da mãe dela, na barriga da avó. Nossa. Olha que loucura. Então, assim, ó, se a avó de Kátia já fumava, se a avó de Kátia sofreu exposição à radiação, como Dona Damares já estava dentro da barriga da avó e já tinha ovário, o ovário se desenvolve na 6ª semana de gestação, da sua própria gestação. Então, o que a avó de Kátia fez na gestação dela já impacta em quem Kátia é hoje. Eu fiquei Isso é chocada louco, com essa né? informação, porque eu descobri isso essa semana. Aí eu fiz a pergunta ao contrário. Falei, e o saco? Que eu sou mãe só de menino, né? Os meninos já estavam no saco do vô também? Não, E aí? não tava. Não? Porque a cada 120 dias, espermatozoide Exatamente. novo. O espermatozoide ele tem uma produção que a mulher já nasce com quantidade fixa de óvulos. Coisa interessante. E por isso que existe menopausa. Por quê? Quando a mulher nasce, olha que loucura, a mulher nasce com assim, ó, quando ela está na barriga da mãe, ela tem 5 milhões de óvulos. Quando a menina nasce, ela só nasce com 1 a 2 milhões de óvulos. Quando ela vai menstruar pela primeira vez, ela tem 400 a 500 mil óvulos. Então, olha só, a menina, vamos dizer que a menina menstruou aos 10 anos de idade. Quando ela estava na barriga da mãe, ela tinha 7 milhões de óvulos. Quando ela vai menstruar a primeira vez, ela só tem 500 mil. Ela já perdeu a grande parte do potencial dela reprodutivo entre o nascimento dela e a primeira menstruação. E é exatamente por isso que menopausa tem uma data. A média de idade da menopausa, ou seja, do ovário parar de ter óvulos, é de 47 a 51 anos. Porque é exatamente isso. Tem um cálculo matemático. Se você pega... a mulher, a menina que nasceu na primeira menstruação dela, ela tinha 400 mil óvulos. Se você pegar 400 mil e dividir por 12, que é a quantidade de meses que tem um ano, acho que 400 dividido por 12 dá 33. Então ela vai ter 33 anos de vida reprodutiva, se é porque a mulher perde 1000 folículos todos os meses. Então todo mês ela joga 1000 folículos fora. 1000 folículos fora. Independente se está usando anticoncepcional, se ela está amamentando, se ela está, enfim, se ela não está tendo relação sexual, todo mês se jogam 1000 folículos. Então como a gente vai ter, a menina tem 400 mil e ela perde 1000,
ela vai ter 400 ciclos ao longo da vida, ou 500 ciclos, se ela nasceu com 400 mil ou com 500 mil. Então, se você dividir isso pela quantidade de meses de ano, você vai ter que uma mulher, a partir da primeira menstruação, ela vai ter 33 a 40 anos de vida reprodutiva. Então, vamos imaginar que uma menina nasceu, a primeira menstruação dela foi com 10 anos de idade. Então, 10 mais 33 dá 43. E 10 mais 41 dá 51. Então, a menopausa dela vai ser entre 43 e 51 anos. Então, a vida reprodutiva tem marco diferente do homem. Aí você perguntou, andropausa existe? Não, porque o nosso testículo, você pega um senhor de 80 anos que ejaculou, ele tem um espermatozoide ali, se você pegar aquilo ali e colocar dentro de um ovo de um menino de 18, fertiliza. Então não existe, e por isso mudou-se esse conceito de andropausa, porque não é mais uma data, porque o homem tem essa vida fértil muito prolongada, diferente da mulher, que tem um prazo de validade ovariano, né? Pois é. Então a gente parou nessa linha temporal, a gente tava vindo falando, né, sobre a menopausa, aí vem a fase sexual, depois a gravidez. E tem essa contagem, né, do tempo da mulher, a gente falou um pouco do homem também. E aí, quando a gente vai chegando lá para os 50, quanto? 47 a 51. 47 a 50. 47 a 51. Menopausa. Tá. E aí, por exemplo, olha que eu sou mulher e olha que eu sou da área da saúde e eu tô aprendendo um monte de coisa nova com a minha própria vivência, com o meu próprio corpo. Foi atrás para entender. Lógico, porque aí cada vez que eu converso com ele vem com um sintoma novo. Todo dia eu quero matar ele, todo dia eu quero matar ele. Porque eu falei, que hora que acaba esse tanto de sintoma? Porque o que todo mundo escuta falar? O tal do fogacho, o calorão. Fogacho, gostei disso chama daí. fogacho. Né? Parece o nome de um chefe, né? Vamos lá no restaurante do fogacho. Boa. Então, aí todo mundo só fala... Tem paciente que diz, eu tô com fogaça. Eu digo, não, fogaça é hoje. Então, aí tem o tal do fogacho, que esse eu não tive e não quero ter de maneira alguma. Mas tem tantos outros sintomas que eu acho que isso que é muito legal a gente conversar sobre esse assunto. Porque todo mundo só fala do tal do calorão. Cara, isso é não sei se é o menor dos problemas, porque eu ainda não tive. Mas, por exemplo... Teve um dia, né, amiga? Tive um diazinho que começou a me dar um negócio. Eu falei, será que é isso? Liguei puta. 5 horas da manhã, eu falei, então, primeiro que eu tô acordada. Começa por aí, não dormi a noite toda. Nossa. Falei, como assim não dormi a noite toda? Eu tomei um negocinho de dormir aqui todo dia. Eu tomei um negocinho e nada. Aí eu falei, não, é porque hoje eu tô muito agitada. Tomei outro negocinho aqui, nada. Eu fiquei acordada a madrugada inteira. Um calorzinho. E de 5 da manhã às 6 da manhã me deu um suador. E eu sou de Brasília. E tava frio. E eu... gente, mas que calorão é esse? Ah, mas deu 7 horas da manhã, já mandei mensagem pra ele aqui, ó. Mandou mensagem desaforada. Vou mostrar vocês aqui nos bastidores. Não, eu falei, que porra de calor é esse? Um áudio desaforado. Se eu ficar véia, eu te mato, André. E se eu ficar véia? Como você vai fazer? Porque ele faz a minha reposição hormonal. A responsabilidade é dele de não me deixar ficar velha. Porque já tem 2 anos que a gente tá trabalhando nessa parte da reposição hormonal, que eu acho que é um assunto que a gente pode conversar, porque tem muita gente que tem muito medo de fazer reposição hormonal aí ainda. E foi, inclusive, uma frase do André que me abriu a mente. A gente estava fazendo uma live. Ele falou, engraçado, mulher tem medo de fazer reposição hormonal, mas passa a vida inteira tomando anticoncepcional, que foi a vizinha que indicou. Que é reposição hormonal. Aí, na hora da menopausa, quando o médico vai indicar, vem dizer que vai dar câncer, que vai dar problema, que vai dar isso, que vai dar aquilo outro. E os mesmos médicos que passaram a vida inteira indicando pílula anticoncepcional para uma menina, quando ela chega na menopausa, não, agora o hormônio dá câncer. Pô, tu passou a vida inteira indicando, às vezes não tinha nem indicação de utilizar, tava usando porque tinha espinhas, tava usando porque tava com a pele oleosa, indica por um motivo, na verdade contraindica quando realmente faz sentido utilizar. Então, assim, esses detalhes, os erros de concepção são coisas que fazem muita diferença na medicina, e isso vem acontecendo com muita frequência. E as verdades absolutas vêm sendo quebradas, né? A história da medicina, ela vem mudando ao longo do tempo, e eu sempre deixo essa frase que eu acho que funciona muito, né? A história da medicina, ela precisa, diferente lá das tábuas de Moisés, né? Para ser escrita na pedra. Ela tem que ser escrita na areia, que cada nova onda de conhecimento, ela traz novas informações e a gente apaga e diz, até aqui era isso que a gente sabia, mas agora mudou, então a nova onda de conhecimento é essa.